E aí, galerinha, beleza? Vamos mais uma aula então do nosso curso da matemática aplicada, dentro ainda da geometria analítica, e hoje nós vamos falar de dois assuntos apenas, tudo bem? Em primeiro lugar, a área formada por três pontos distintos dentro do plano cartesiano. E depois nós vamos falar sobre o ângulo formado por duas retas concorrentes, aquelas retas que se cruzam, ok? Elas vão se cruzar, vão formar um ângulo entre elas, e é esse ângulo que a gente vai correr atrás, beleza? Primeiro então, a área formada por três pontos distintos no plano cartesiano. Observe aqui então. Seja um triângulo MNP no plano cartesiano, formado pelos pontos M, N e, evidentemente, o ponto P. Em primeiro lugar, esses pontos eles não podem ser colineares, ou seja, alinhados. Eles têm que ser diferentes, ok? Eles têm que ser dispersados dentro do plano cartesiano para que eles possam formar um triângulo. E para calcular essa área é bem simples. Primeiro passo, vocês vão calcular o determinante formado pelos três pontos. E em seguida, nós vamos calcular a metade do resultado desse determinante. Lembrando que esse determinante, o cálculo dele tem que ser em módulo. Caso o resultado der negativo, a gente toma apenas o valor positivo, ok? Para simplificar então, achamos o determinante, achamos o módulo dele e para finalizar apenas dividimos por 2, já que 1/2 do determinante, do módulo do determinante, é o módulo do determinante dividido por 2, ok? Vamos fazer então um exemplo para ver se pegou a ideia? Observa aqui. Determina a área do triângulo de vértices A, B e C. Só isso? Então, sussurra. Vamos lá então, vamos pegar os pontos aqui. Ponto A, 2 e 3. Aí você com 2 e 3, segundo ponto, 5 e 4. E terceiro ponto, C e... C não, 6 e menos 3. Ok? Aí você deve estar se perguntando, pô Cabral, e aí? Cadê o 1 que você coloca aqui do lado para achar o determinante? Agora a gente vai fazer para aquele macetezinho da aula passada que é mais rápido, tá legal? Você vai apenas pegar e vai repetir a primeira linha, que é 2 e 3, ok? E agora nós vamos multiplicar sempre pegando dois valores na diagonal. Vamos começar por aqui? Quando você multiplica nesse sentido, lembre-se que você mantém o sinal, ok? Você vai multiplicar nesse sentido aqui, ó. Tudo bem? Então vamos manter o sinal. Vamos lá, 2 vezes 4, 8, 5 vezes menos 3, menos 15, e 3 vezes 6, 18. Agora nós vamos multiplicar no sentido contrário, nesse sentido aqui, ó. E lembre-se que nesse sentido você tem que trocar o sinal após multiplicar. Então vamos trocar, vamos lá. 3 vezes 5 vai dar 15, mas vem para cá como menos 15. 4 vezes 6 dá 24, então vem para cá como sendo menos 24. E menos 3 vezes 2 dá menos 6, mas vem para cá como sendo mais 6. E agora, como é que vai ficar essa bagaça aqui? Vamos lá então. Vai ficar 8 mais 18. Isso aqui dá 26. 26 mais 6, isso aqui vai dar 32. Menos 15 somado com menos 15 dá menos 30. Menos 30 somado com menos 24. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar menos 54. E 32 menos 54, então isso aqui vai dar menos 22. Beleza, então, achamos o valor do determinante. Então, o determinante vale menos 22. Mas lembra que nós trabalhamos com o módulo desse determinante. E o módulo de menos 22 vai ser igual a 22. Portanto, a área desse triângulo vai ser o módulo desse determinante dividido apenas por 2. Então, a área vai ser 22 dividido por 2, aonde a área será igual a 11. Aí, chuchu, beleza. Mais fácil que empurrar bêbado em ladeira aí. Suave. Tirou aquele print? Então vamos para o nosso já próximo assunto, que é mais um exercício também sobre esse assunto aqui, tá galera? Mas só que agora um pouco diferente. O que você vai ter aqui?
Vamos lá. A reta R de equação 2x mais y menos 6 igual a 0 determina com os eixos um triângulo retângulo. Qual a área desse triângulo? Espera aí, então. Em primeiro lugar, você tem aqui o plano cartesiano, ok? Aqui o plano yx, e ele te deu a equação da reta, que é 2x mais y menos 6 igual a 0. O que você deve fazer agora aqui? Olha só. Vamos aqui pegar e vamos isolar o y, ok? Esse cara passa para lá negativo, esse cara passa para lá positivo. Assim. Tá, mas para que eu fiz isso? Observe aqui. Esse cara aqui que você tem, menos 2, ele é o nosso coeficiente angular. Se ele é negativo, então a reta ela tem essa inclinação aqui. Ok? Lembrando que esse é o ângulo da inclinação. E esse carinha, quem é? O mais 6. Esse cara aqui é o coeficiente linear. É exatamente o ponto onde a reta corta o eixo y. Tá, e como é que eu vou achar então essa área aqui, ó, desse triângulo retângulo? Ele é retângulo sim, ó, um triângulo retângulo. Como é que eu vou achar essa área aqui? Bom, você já tem a altura desse triângulo, que vale 6. Então vamos achar a base desse triângulo aqui, ok? Vamos achar esse valor. E esse ponto aqui está fácil de perceber ele. Ele tem valor x e ordenada 0. Bom, se eu tenho um ponto pertencente a essa reta, então você pode substituir esse ponto na equação da reta. Então vamos substituir. Aonde tiver x, eu deixo x, e aonde tiver y, eu coloco 0. Então vai ficar algo assim, ó. 2x mais 0, 2x mais 0, menos 6, igual a 0. Passando esse cara para lá positivo, você vai ter que 2x é igual a 6, aonde x é 6 dividido por 2, aonde x nesse caso vale 3. Bom, então esse ponto aqui, esse x aqui, ó, ele vale 3. Então agora você tem um triângulo retângulo, cuja altura vale 6 e a base vale 3. Agora ficou fácil achar a área desse triângulo. Vamos lembrar que a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Aonde a área vai ser a base vezes a altura, que é 6, dividido por 2. Aonde a área vai ser 18 dividido por 2. Aonde essa área só pode ser igual a 9. Sussa. Ok, então galera, então nós vimos duas formas distintas de calcularmos a área de um triângulo dentro de um plano cartesiano, ou através do seu determinante, ou através então da fórmula mesmo da área da geometria plana. Beleza, então? Então vamos para o nosso próximo e último assunto aqui. No nosso próximo assunto aqui, nós temos ângulo formado por duas retas. Então, observe que você tem duas retas concorrentes, né? Retas que se cruzam, se interceptam, e você tem um ângulo formado por essas duas retinhas aqui, ok? Então, é dada a equação da primeira reta, é dada a equação da segunda reta, e o que você precisa para calcular esse ângulo entre essas duas retas? Apenas do conhecimento dos seus coeficientes angulares, ok? Então observa aqui, ó. Aqui é mais uma fórmula resolutiva, né? Assim, eu não gosto de tratar muito de fórmulas resolutivas, porque infelizmente você vai ter que decorar através de resolução de exercícios, ok? Não apenas decorando a fórmula propriamente dita. Então observa que a tangente do ângulo formado pelas duas retas envolve apenas o conceito dos seus coeficientes angulares, da equação 1 e da equação 2. A perguntinha é, tá, e na hora da prova, quem eu considero a equação 1 e a equação 2? Tanto faz. Como o resultado está em módulo, caso dê negativo, a gente toma apenas o valor positivo. Então vamos ver, ó. A tangente do ângulo é a diferença dos seus coeficientes angulares,
dividido pela 1 mais o produto dos coeficientes angulares. Lembrando que essa resposta é dada em módulo. Caso dê negativo, tome apenas o valor positivo, ok? Então vamos lá, vamos tentar fazer um exercício aqui então, vamos lá. É dado duas retas, a reta R e a reta S. Aqui está bem fácil, porque já são duas equações na forma reduzida e fica fácil perceber o seu coeficiente angular. Da reta R, que eu vou chamar de reta 1, vai ser igual a 3. E da reta S, que eu vou chamar de reta 2, é igual a menos 2, ok? Mas então agora apenas a gente pegar aí a nossa fórmula resolutiva, ok? Vai ser o quê? A diferença dos coeficientes angulares, que no caso aqui eu posso fazer que é M2 menos M1, sobre 1 mais M2 vezes o M1. Como é produto, tanto faz a ordem aqui, ok? Então a tangente do ângulo vai ser igual a módulo M2, que é M2? Menos 2. Menos M1, que é igual a quanto? 3. Tudo isso dividido por 1 mais o produto dos coeficientes angulares, que nesse caso vai ser menos 2 vezes 3. Quanto é que está dando essa brincadeira aqui? Vai dar menos 5 na parte de cima e embaixo vai dar 1. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Menos vezes mais continua dando o quê? Menos. Ok? Olha lá, menos 2 vezes 3 dá menos 6. Mais vezes menos, menos. Aonde isso aqui vai ser o módulo de menos 5 sobre quem? Vamos lá, sobre quem? Sobre menos 5. Menos 5 dividido por menos 5, isso aqui vai dar quanto? Vai dar módulo de 1. E módulo de 1 é igual a quanto? A 1. Então, você vai buscar agora qual é o ângulo cuja tangente dá quanto? Dá 1. E esse ângulo aqui só pode ser o ângulo de 45 graus. Beleza? Lembre-se que você tem que buscar esse ângulo naquela nossa tabela trigonométrica dos valores, ok? Busca lá. Já deu o print? Então, lá, dá o print então aí. Já que você já deu o print, então a gente fica por aqui e a gente te espera então na próxima aula, ok? Falou então, fui!